Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberraiche. Família, papai, mamãe, tia, família. Agora são 5h33, nós vamos vasculhar o nosso passado, Madeleine. Olha, é um negócio que a gente tá muito feliz de dividir com vocês, porque todo mundo para quem a gente mostrou isso teve um dia mais feliz. E eu aposto que quando você compartilhar isso nas suas redes sociais, você vai compartilhar com felicidade e vai fazer mais pessoas felizes, né, Thiago? É um instrumento para achar documentos da sua família. Se alguém da sua família chegou ao Brasil entre 1902 e 1980. A febre na redação começou assim. Uma amiga me mandou. Eu falei, da minha família não vai ter, porque eu não achei no Museu da Imigração. Pá, tinha. Aí eu sabia que o Tiago Uberraiche não tinha. Mandei pra você. E aí, Thiago? Mandei, achei da minha avó, do meu avô, dos meus bisavós, de irmãos do meu avô, a ficha, né, com o nome. E o mais legal é que vem a profissão, vem o dia que chegou aqui no Brasil, de onde vem, a cidade de onde vem. É uma coisa maravilhosa para quem gosta dessa história de árvore genealógica, de ir lá a fundo, né, Madeleine? Fantástico. E assim, agora a gente tava falando de presente afetivo, tá chegando aí a época do Natal. Em vez de você dar lá uma blusa feia pra sua avó, né, lenço, meia, essas coisas... Eu acho que isso é um presente. Isso é um presente, Aqui, quem tá vendo pela internet, eles colocaram aqui a ficha de estrangeiro do meu avô. Quando chegou aqui no Brasil, meu avô que veio pra cá pra ser, na época eles falavam, serrador. Ele era marceneiro. E é muito legal que lá tem a profissão, os mais antigos não têm as fotos, mas tem outros que têm fotos. E isso não é Tem do até governo. uma referência da religião, hein, Madeleine? Né? Um carimbo. Eles põem a religião ali das pessoas. Mas, Thiago, aí a gente ficou intrigado, que a gente falou, mas isso aí não é do governo? Quem são esses caras? E a gente não sabia quem eram esses caras. Aí nós fomos atrás e achamos o cara. O homem. O responsável, o homem do Family Search. Você que viu isso no seu Facebook o dia inteiro, ele está aqui nos estúdios do Radioatividade. Mário Silva, gerente de relacionamento do Family Search para o Brasil. Mário, tudo bom? Tudo bem, um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Ô Mário, vocês estão abalando a internet toda com isso. O que é o Family Search? O Family Search é uma organização sem fins de lucro mantida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é conhecida como Igreja Mórmon. E ele se dedica a preservar e divulgar informações de valor genealógico. Nós colocamos essas informações no nosso site, que é um site aberto, de acesso gratuito, em que qualquer pessoa, independente de religião, local em que vive, pode acessar registros não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro e buscar suas raízes, buscar suas origens, encontrar seus antepassados. E como que é esse trabalho de pesquisa de vocês? O acesso a esses cartões da imigração? Se nem o Museu da Imigração, por exemplo, tem o da minha avó, do meu avô, como é que vocês tiveram acesso a esses documentos? Bem, eu sou responsável por identificar coleções relevantes do ponto de vista genealógico e negociar com os arquivos o acesso a essas coleções. Nós oferecemos a esses arquivos a digitalização gratuita desses documentos e, em troca, nós pedimos que eles permitam que nós os divulguemos em nosso site. Então, são documentos públicos que qualquer um pode acessar no arquivo de origem. Porém, ao colocá-los na internet, nós permitimos que pessoas de outros lugares também tenham acesso a esses arquivos. Um de nossos parceiros mais constantes aqui no Brasil é o Arquivo Nacional, né, onde, inclusive, esta manhã, nós fechamos os últimos detalhes para mais uma coleção de registros de imigração. Serão cerca de 90 milhões de imagens, incluindo registros de naturalização de estrangeiros e solicitações de identidade de estrangeiros, né, que vão se juntar a esse acervo que nós já temos
e com certeza vão permitir que outros identifiquem seus antepassados que vieram de fora. Sabe que isso pode facilitar, que eu estava pensando, Madeleine? Por exemplo, os meus avós eram poloneses e a gente tentou, uma época, conseguir o passaporte polonês, mas não foi possível porque a minha avó já era naturalizada aqui, não tinha como conseguir o documento lá. Será que esses documentos podem ajudar as pessoas a entrarem com esses processos de naturalização? Seguramente Ou que sim. uma dupla cidadania? Seguramente que sim. Inclusive, uma boa parte dos visitantes de nosso site estão em busca exatamente disso. São pessoas que querem confirmar a descendência estrangeira para fins os mais diversos, inclusive esses de solicitação de cidadania. É importante explicar que os nossos documentos não têm valor jurídico. Claro. Eles servem apenas como consulta, mas, sabendo da existência desse documento, ele pode se dirigir ao arquivo de origem e lá obter uma certidão daquele documento que permitirá que ele submeta o seu pedido de cidadania. Agora, uma curiosidade que eu tenho, eu já perguntei para um pastor amigo meu e queria que você satisfizesse essa curiosidade para os ouvintes. O que é que os mormons têm a ver com esse lance de genealogia? Porque o trabalho de digitalização de documentos que vocês estão fazendo é um trabalho de mais fôlego do que os governos têm tido. Sim. Por que tanto interesse dos mormons nisso? E por que os mormons falam, eu não quero saber se o cara é espírita, muçulmano, batista, católico, vamos botar na internet para todo mundo ver. Por que isso? Bem, existe um componente de fé por trás disso tudo. De acordo com a doutrina Mormon, as famílias são eternas. Os relacionamentos familiares não acabam com a morte. Nós acreditamos que um dia todos vamos morrer, claro, mas também vamos ressuscitar e viver para sempre. E se formos merecedores, viveremos como famílias. Os mesmos relacionamentos de afeto que existem nessa terra subsistirão, né, na vida futura. Por isso, os membros da igreja são incentivados a conhecer a história de seus antepassados, porque temos esperança de que um dia viveremos entre eles. E a igreja, então, investe pesadamente para disponibilizar informações que permitam a seus membros pesquisar a história de sua família. Como seria um egoísmo muito grande na nossa parte ter um tesouro desse nas mãos e não abri-lo ao mundo, nós o fazemos, colocamos na internet e qualquer um pode se beneficiar desse nosso esforço, né, que é baseado na nossa fé. Vocês são cristãos, Sim. Mas vocês acreditam que a gente já tem uma nova era de profetas, é isso? Sim, nós acreditamos que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado exatamente como ele o ensinou, né, depois de ter sido, de certa forma, deturpado por algumas ideias humanas que foram inculcadas nele. E nós acreditamos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias trouxe de volta esse mesmo Evangelho, né? E nós defendemos, então, essa tese. E uma das partes desse Evangelho que se perdeu é exatamente esse caráter eterno das famílias, que foi restaurado na nossa igreja e que nós seguimos. Tem aqui a nossa ouvinte, a Carolina Munhoz, ela até postou já alguém da família dela que ela conseguiu encontrar, agora A Carolina postou a avó dela, que veio da Espanha, isso. O Flávio Seglis postou aqui uma pessoa que eu não sei qual é o registro. E é legal que aqui o da avó dela tem até foto, né, da avó. O da avó é mais novo, tem aqui o Flávio Seglis postou, eu não sei qual é a relação com ele, mas de uma pessoa que veio da Lituânia, que ele achou também. Todo mundo numa felicidade danada. Olha, eu recomendo muito esse site Family Search. Compartilha que todo mundo vai amar. Mas queria saber também, para ser mormon, você está falando isso de restaurar o evangelho, não sei o quê. Mas ser mormon não é uma coisa fácil. Porque o mormon, ele exige da comunidade a mesma coisa que a gente vê Jesus exigindo nos evangelhos. Que é ele largar tudo em algum momento da vida, da pessoa largar aquela vida dela em nome de uma missão. Sim. Vocês têm isso muito forte da missão pelo mundo todo, que é uma coisa assim que todo mundo fala que tem desprendimento, mas eu só vejo isso por meio da religião mesmo. São poucas pessoas que largam tudo. Todo mormon em algum momento tem que largar tudo para fazer uma missão específica em algum canto ou não? Nossos jovens são incentivados, os rapazes quando fazem 18 anos, e as moças, se assim o quiserem, ao fazerem 19 anos, de deixar, digamos assim, as coisas desse mundo por 2 anos e servir uma missão. Os jovens, na verdade, os homens, por 2 anos e as moças por 1 ano e meio. Você não escolhe para onde vai, você não sabe para onde vai, você submete alguns formulários explicando quem você é, contando alguns detalhes sobre você, e a liderança da igreja
baseada na necessidade e, acreditamos nós, na revelação que elas recebem, determinam para onde você vai. E durante 2 anos você para de estudar, você deixa a sua comunidade, né, seus familiares, e vai servir como missionário da igreja. Tempo integral. Depois de 2 anos você volta e retoma suas atividades. E durante esse período você é sustentado por poupanças que você faz, já preparando-se para isso, ou sua família lhe ajuda, ou a igreja lhe ajuda também. Mas você não trabalha, você não tem renda nenhuma durante esses 2 anos. E essas missões que vocês fazem, por exemplo, essa história do Family Search, ela é uma... Tem gente que trabalha como missão ou isso é visto como um trabalho que a igreja faz? Porque pensa bem, mano, nós estamos no século XXI, na internet, e de repente, isso não é maluco? De repente vem os mormons, usam a internet e dão uma coisa que todo mundo estava querendo. Parece lenda, parece que não é realidade. Olha, uma das dificuldades que eu tenho quando negocio os acordos é fazer o arquivo acreditar que não existe nenhuma agenda oculta por trás disso. Né? E não existe mesmo. Eles falam, mas por que vocês fazem isso? Não é possível. E eles têm ideia de quanto é investido, porque eles sabem quanto custa digitalizar um documento, e nós estamos falando de milhões de documentos. Né? E eles sabem, então, quanto a igreja investe. Eles falam, mas não é possível, tem que ter alguma coisa. E não há. É simplesmente a questão da fé. Como na questão da missão. É uma questão de fé. Né? Eu, quando tinha 18 anos, deixei minhas coisas, fiz uma missão. Onde? Eu morava no Rio e fui enviado para o remoto estado de São Paulo. Viajou 500 quilômetros. Isso. E servi aqui em São Paulo durante 2 anos. Depois voltei ao Rio, retomei minhas atividades. Né? Hoje estou de volta profissionalmente. Eu trabalho para o Family Search e moro aqui em São Paulo também. Né? E a sua profissão qual é? Bom, eu sou administrador de empresa, sou gerente de relacionamento do Family Search. Entendi. O Family Então, Search no virou uma caso, empresa? no caso, eu sou um funcionário. Tá. Eu recebo para fazer o meu trabalho, porque é 24 horas por dia. Né? Eu não poderia fazer isso e sustentar minha família se eu não recebesse um salário. Agora, nós temos as pessoas que operam nossas câmeras, né, nos arquivos, capturando as imagens digitais. Nós temos funcionários, alguns deles. Nós temos também missionários. Casais aposentados. Né? Por exemplo, em Campo Grande, nós temos lá um projeto de registro civil. Nós temos um casal trabalhando num cartório. Marido e mulher. Um ajuda o outro, eles passam o dia lá capturando imagens dos registros civis, lá em Campo Grande. Nós temos uma viúva em Goiânia que está capturando registros de sepultamento dos cemitérios municipais, como missionária, sem ganhar nada com isso. E esse trabalho que vocês fazem só no Brasil, vocês fazem no mundo inteiro, vocês vão cartório por cartório, cidade por cidade, no mundo todo fazendo isso? Pois é, porque você falou que em outros países a gente consegue encontrar. Eu joguei meu sobrenome, eu encontrei gente da Polônia, enfim. Nós já microfilmamos ou digitalizamos em pelo menos 120 países do mundo. Olha só. Nós temos cerca de 300 câmeras espalhadas pelo mundo hoje em dia. 34 delas no Brasil, é o segundo país com o maior número de câmeras no mundo. Né? Então, é um trabalho que a gente faz no mundo inteiro. Né? Onde nos deixam entrar, a gente vai e captura as Muita imagens. gente está perguntando aqui se vocês pretendem cobrar alguma coisa para quem quiser usar o site. É Não. totalmente gratuito. É gratuito e sempre vai ser gratuito. Existe desde 1894, começou como Sociedade Genealógica de Utah, que era uma coisinha pequenininha, né, que só recolhia livros genealógicos. Depois nós passamos a microfilmar e nesse século, no começo desse século, depois de um grande debate interno, porque nós éramos os especialistas mundiais em microfilme, estávamos na nossa zona de conforto, mas vimos que a tecnologia estava se dirigindo para a era digital. Então nós deixamos o microfilme de lado e hoje nós digitalizamos, capturamos já originalmente em digital. Além disso, nós convertemos os microfilmes antigos em imagem digital também para poder publicá-los no site. Eu tô vendo aqui, ó, o Giancarlo Danello, no nosso Facebook, no Facebook da Jovem Pan, tem lá o link bonitinho e a gente pediu para os ouvintes irem compartilhando as fichas que eles acham da família. O Giancarlo Danello compartilhou a do pai dele, Filippo Danello, que é a coisa mais linda. O pai dele com 10 anos de idade,
de terninho, chegando da Itália. Com toda certeza, é uma lembrança linda para a família. Madalena, eu encontrei aqui a ficha de imigração do Vladimir Herzog, Vlado Herzog. Você achou? Achei. Ai, vamos pôr no Vamos, nosso... vamos sim. vai pôr depois no nosso blog. Agora, o que eu quero saber é o seguinte. É muita grana que investe nisso. Vocês falaram 34... O Brasil é o segundo país com mais câmeras. no mundo. Mais câmeras é o quê? Mais O câmeras... maior número de câmeras capturando registros É uma daquele câmera país. especial? É uma câmera especial, uma câmera que a gente chama de câmera planetária. Ela é colocada num tripé com lâmpadas que iluminam os documentos. Ela é diretamente controlada pelo computador. Então, quando o nosso operador aciona o gatilho, digamos assim, aquela imagem já é jogada para o computador e já é incluído metadados nessa imagem que vão permitir depois identificá-la mais facilmente, indexá-la. Né? Então, é um trabalho de alta tecnologia. Né? Nós temos 3 servidores no mundo, por questões de segurança. Né? Caso aconteça alguma coisa com um deles, nós temos mais 2, né? 2 redundâncias para evitar a perda desse tesouro. Né? Nós temos, inclusive, uma caverna nas montanhas de Utah, Mentira. que foi Como construída assim? na década de 1950, né? Onde são guardados os microfilmes e um dos servidores fica lá também. Né? Uma caverna é considerado um dos 5 lugares mais seguros do mundo. Né? Logo, para a par com Fort Knox e outros lugares muito seguros do mundo. Né? Dizem que se cair uma bomba atômica lá em Utah, a caverna não vai ser afetada. Mas isso é só uma questão de segurança mesmo das informações. Né? É a maneira que nós encontramos de nos assegurar que, não importa o que aconteça, esse tesouro de informações não se perca. E essas informações, esses cartões de imigração que estão agora abalando a internet, juro para você, eu conheço poucas pessoas que não compartilharam isso, todo mundo está compartilhando isso. Eles são cartões que, segundo o site de vocês, são fichas de registros de estrangeiros com residência no estado de São Paulo, produzidas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e que estão hoje no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Então, quem quiser o documento mesmo, que às vezes nem sabia onde buscar, No arquivo público. esses documentos todos que vocês têm são documentos públicos e que Sim. foram ser... Assim, como é que vocês fazem? É acordo com governos que cedem isso Há oficialmente sempre uma pra vocês? concordância. Não, sim, nós assinamos um contrato, um termo de cooperação técnica, seja lá o nome que se dê, mas é um acordo em que o custodiante dos registros originais nos autoriza a acessá-los, digitalizá-los e publicá-los. Em troca, nós entregamos a eles uma cópia gratuita das imagens, né, e garantimos que eles sempre terão outra caso necessitem no futuro, por alguma razão, perderem os originais ou as cópias que nós entregamos. O que, inclusive, já aconteceu. Houve casos concretos. Em 2010, se não me engano, houve uma inundação em São Luís do Paraitinga. A cidade ficou debaixo d'água. A Igreja Católica veio abaixo. O cartório foi coberto pela água e pela lama. Os livros do cartório, os que não foram levados pela enxurrada, ficaram inutilizados por causa da lama. Eu esperei, literalmente, a poeira baixar, né? E liguei para oficial do cartório. Me identifiquei, expliquei que nós tínhamos, na década de 80, tínhamos microfilmado os registros dela até a década de 1930, e estávamos dispostos a entregar a ela uma cópia gratuita. A moça estava lá há 5 anos, ela não tinha nenhuma ideia de que isso tinha sido feito no passado. E ela falou assim, olha, o senhor não brinque comigo, eu já estou muito abalada, o senhor não me venha com essa história. Que história é essa? Eu falei, não, é verdade. E a pobrezinha, então, ela começou a chorar no telefone. Ela falou, não, o senhor não faz ideia do bem que o senhor está fazendo. Nós estávamos aqui loucos pensando como nós vamos recuperar essa informação de todas essas pessoas. Se alguém vier aqui pedir uma certidão de nascimento dessa época, como é que nós vamos entregar isso? Foi tudo embora pela água abaixo. Então nós fizemos uma cópia e eu fui até São Luís do Paraitinga e numa reunião com a juíza, com o Ministério Público e com a dona do cartório, eu fiz a entrega do HD com as imagens. Engraçado que essa reunião foi feita num container no estacionamento do fórum, que ainda estava sendo limpo por causa da inundação. Né? Então, isso acontece. Em Pernambuco também já aconteceu. Nós temos um projeto de registros civis lá e houve destruição de documentos que, felizmente, tinham sido preservados por nós.
Falando nisso, a nossa ouvinte Carla Carvalho Geiger Amaro tá vasculhando o site de vocês. Ó, você que ainda não tá lá no Family Search, vai. O link tá no nosso Facebook. Vai, porque você vai gostar. Ela achou, acho que numa outra coleção que vocês têm, ela falou, não são somente cartões de imigração, olha a certidão de batismo católico da minha avó. Sim. E tem uma certidão de batismo daquelas escritas à mão, com caneta tinteiro. Vocês são mormons? Vocês estão catando registro da Igreja Católica? Quando eles deixam, sim. Eu até brinco dizendo que hoje eu conheço mais bispo católico do que mórmon. Né? De tanto que eu tenho conversado com eles e tentado convencê-los a permitir nosso trabalho. Geralmente a recepção é muito boa e nós temos, eu acho que dos cerca de 300 arquivos diocesanos do Brasil, nós já fizemos 91. Ainda tem muito para fazer, mas nós temos tido um sucesso com eles. É um trabalho maravilhoso porque o registro católico é uma fonte muito antiga, mais antiga até do que o registro civil. Né? Então, são registros que não têm substituto. Sabe o que eu estava pensando também, Mário? A gente está falando do registro católico. Quem é descendente de negros que foram escravizados, por exemplo? A pessoa não tinha registro, porque é um ser humano, só que era um ser humano que entrava aqui como se fosse uma mercadoria. Exatamente. Mas na Igreja Católica, muitas dessas pessoas eram registradas. Então, por exemplo, eu estava comentando isso hoje com uma amiga minha, ela falou, da parte da minha família que são imigrantes brancos, ok. Agora, e da parte dos negros? Onde que eu vou achar? Esses registros católicos tem ali preciosidades que a gente não imagina, né? Tem sim. E, como eu falei, em alguns casos, é o único registro da passagem daquela pessoa por essa terra. É o registro católico, porque nesses rincões do Brasil tem muita gente que nasce, vive e morre na roça. Então, eles não se preocupam em ir à cidade registrar os filhos. Hoje nem tanto, mas há não muito tempo atrás isso acontecia. O pai tinha o filho, não registrava o filho. O filho crescia, trabalhava na roça com o pai, não precisava de documento. Documento para quê? E morria sem nunca ter sido registrado. Entretanto, ele foi batizado na igrejinha católica. Ele foi casar-se diante do padre. Então, se você quiser encontrar aquele indivíduo em algum ponto no espaço e no tempo, tem que ir atrás dos registros católicos. Né? Então, eles são importantíssimos para nós e nós não temos nenhum problema em ajudar a Igreja Católica em preservá-los. Pelo contrário, Mário, nós queremos fazer isso. eu estou vendo aqui que vocês têm uma seção reservada para fotos. As pessoas postam fotos da família, isso ajuda vocês também a achar outras pessoas? Como é que é essa ajuda do usuário, quem está nos ouvindo agora e quiser colaborar, ele tem algum registro que ele não viu aqui, como é que ele pode fazer? Bem, o nosso sistema ele é bastante interessante. Você pode fazer um cadastro bem básico em que você vai dar o seu endereço de e-mail, Sim. seu nome, para poder, e uma senha que você vai se identificar quando voltar ao sistema, para que você possa manter no nosso sistema os seus dados que você encontrou. Então você pode montar a sua árvore genealógica, e o sistema é interativo. Vamos dizer que você tem um primo distante lá na Polônia. Sim. Tá? Que você nunca conheceu. E ele é um aficionado de genealogia. E ele entrou no site do Family Search, se cadastrou e começou a jogar informações da árvore genealógica dele. Aí um dia você entra lá no site, se identifica, se cadastra e começa a buscar informações e encontra o bisavô comum seu com aquele primo. No momento em que você puxa esse bisavô para sua árvore, vem todo o trabalho do seu primo junto. E aí, os parentes comuns de vocês vão aparecer na sua árvore também. E se você quiser fazer contato com esse primo, o sistema permite. Não diretamente, por causa da privacidade, mas você pode mandar uma mensagem privada para ele, explicando, sou seu primo, estou aqui no Brasil, gostaria de conhecê-lo. Isso tem acontecido. Tem gente que está se reconciliando com parentes ou conhecendo parentes que nunca viu antes, através do nosso sistema. Né? E você pode dormir hoje com 3 gerações da sua árvore e acordar amanhã com 5 ou 6 porque algum parente seu trabalhou e fez com que aquelas gerações fossem acrescentadas. Quanto que os mormons no mundo inteiro investem nisso? Olha, eu não tenho essa informação, eu não sei dizer. Agora, é muito, muito dinheiro. Né? E é um dinheiro que nós investimos com critério e com alegria, porque é uma coisa que nós transcende, né, a questão financeira aí. Transcende a questão financeira.
Para nós é uma alegria muito grande conhecer nossos antepassados e nos ligar a eles de uma forma eterna, né? Isso está na essência de nossa doutrina. Por isso que nós investimos sem dó, né? E estamos felizes de poder fazer isso. E é muito bom vocês estarem divulgando aqui na Jovem Pan, aqui no Radioatividade. Certamente. Muito bom. Olha, Certamente. foi muito legal. Eu recomendo pra você que tá ouvindo a gente no carro, que não pode entrar agora. Vai lá depois, tá no Facebook da Jovem Pan, tá no meu Facebook também. Entra e procura. Recomendo muito esse site, Family Search. A gente achou um negócio super moderno, super vanguardista. Descobrimos que é dos Mormons. Olha lá, os Mormons no século XXI, trazendo essa coisa tão legal pra gente. Mário Silva, muito obrigada, viu? Eu é que agradeço. Boa sorte pra vocês. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Radioatividade volta amanhã, 4 da tarde. Beijo, Tchau, até amanhã. Até amanhã, tchau.